Olá pessoal, essa é a sexta aula do nosso curso de História da Hipnose. Na aula passada nós vimos a criação e a importância da escola de Nancy e da escola de Charcot em Paris, cada uma com uma linha de pesquisa diferente. Em Nancy o interesse era na parte psicológica e em Paris o interesse era na parte fisiológica. Depois desse período de briga entre as escolas na França, na Rússia eles passaram a fazer outras pesquisas em relação à hipnose. E é principalmente isso que nós vamos ver aqui nessa aula. Quem estava na Rússia em atividade nessa época era Ivan Pavlov, um grande fisiologista ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia. O que todo mundo sabe é que Pavlov estudou o sistema nervoso dos cães, fazendo várias descobertas sobre isso e observando a hipnose acontecendo nesses animais. Essas experiências já não eram muito aceitáveis, principalmente hoje pra gente. Ele maltratava os cães perturbando eles, injetando drogas, furando, fazendo várias coisas que hoje os cientistas fazem ainda com os ratos, mas que de fato são experiências perturbadoras. Agora, o que muita gente não sabe é que Pavlov também usava pessoas como cobaias, que geralmente eram crianças, fazendo talvez as mesmas coisas que ele fazia com os cães para verificar se o sistema nervoso das pessoas respondia igual ao dos cães. Quem conta essas experiências em seu livro é outro fisiologista russo chamado Nikolai Krasnogorsky. Nessa época, o governo russo apoiava muito a pesquisa com hipnose. O motivo que a gente sabe é porque eles entendiam que a hipnose poderia ser usada para ajudar os militares que voltavam transtornados da guerra. Motivo nobre. Só que a gente não pode ser ingênuos, né, pessoal? Ao mesmo tempo, os Estados Unidos, no começo de 1950, criou o programa MK-Ultra para investigar, dentre muitas outras coisas, o uso da hipnose do LSD como arma de guerra, para controlar e mudar a mente das pessoas, fazendo experiências horríveis com cobaias, experiências envolvendo tortura. Então, no final do século XIX, na Rússia, a gente pode imaginar que existia um interesse na hipnose como uma ferramenta de controle da mente, tanto para moldar os militares, quanto para usar contra os países inimigos e também para usar com os atletas nos esportes para aumentar o desempenho deles nas Olimpíadas, como todo mundo faz hoje em dia. Quem era o cabeça dessas pesquisas que moldaram o que a gente chama hoje de escola russa de hipnose era Ivan Pavlov. Pavlov entendia a hipnose como um processo de inibição do sistema nervoso. Essa mesma inibição foi chamada por outros nomes ao longo da história, como estado alterado de consciência, estado não ordinário de consciência e também de estado dissociativo, que dependendo da literatura são termos que não têm o mesmo significado. Então Pavlov acreditava que a hipnose era um processo de inibir o funcionamento de certas partes do cérebro, ao mesmo tempo que essa inibição permitia a excitação de outras partes, o que proporcionava fenômenos e estados hipnóticos. Essa resposta hipnótica para Pavlov, tanto nos cães como no ser humano, era definida como um reflexo autodefensivo de caráter inibitório, que acontecia como uma resposta ao estresse, porque era esse o método de hipnose que ele usava, hipnose a partir da ampliação de emoções negativas, do estresse. E entrar ou não em hipnose a partir dessa resposta emocional dependia para ele da quantidade de estresse que cada pessoa seria capaz de aguentar, sendo que o tipo de temperamento da pessoa era para ele o fator fundamental para responder se ela entra ou não em hipnose. O temperamento que tem a ver com questões genéticas herdadas dos pais. Assim, ele separava os temperamentos em 4. O excitador forte, o excitador controlado, o pletórico estável e o inibidor fraco. O excitador forte precisa de pouca pressão e já entra em hipnose, porque ele responde com excesso de estímulo. Já o excitador controlado responde de maneira controlada e é difícil de colocar ele em hipnose. O pletórico estável tem extrema dificuldade de se alterar, então é muito difícil colocar ele em hipnose. E por fim, o tipo inibidor fraco, que aguenta bem pouca pressão e já entra muito fácil em hipnose, porque o sistema nervoso dele se inibe por qualquer estímulo externo. É importante deixar claro que hoje em dia nós não usamos mais essas divisões de temperamentos e que essas observações de Pavlov nunca foram comprovadas. Quando a pessoa entra em hipnose, Pavlov chama esse estado hipnótico de inibição transmarginal ou ultralimitadora, que se dividia nos estágios paradoxal, ultraparadoxal e transmarginal, onde em cada estágio existiam fenômenos específicos que aconteciam, como por exemplo a catalepsia, que acontecia na fase paradoxal e fazia com que os militares, por exemplo, congelassem quando uma bomba explodia perto deles, levando eles para um estado que ficou conhecido em inglês como bomb happy, onde eles ficavam travados com um sorriso no rosto, com catalepsia. E hoje em dia, quando a gente fala da escola russa de hipnose, a gente precisa saber quais são as 3 principais características dessa escola. A primeira delas é que para a escola russa as sugestões só funcionam se a pessoa estiver em um estado hipnótico, o estado de transe,
chamado por Pavlov de inibição transmarginal. A segunda é a ideia de que quanto mais profundo for o transe, mais a pessoa responde às sugestões hipnóticas. E a terceira característica é que Pavlov entendia a hipnose como um tipo de sono parcial. Todas essas três características são bem discutíveis. Tem pesquisadores hoje que defendem essas ideias e tem pesquisadores que vão totalmente contra elas. Mas se o hipnotista hoje afirma que precisa colocar alguém em transe para a hipnose poder funcionar, então mesmo sem saber, ele está seguindo o que defendia a escola russa, já que alguns outros hipnotistas não acreditam que é preciso nenhum tipo de transe para se obter fenômenos hipnóticos. Bom, enquanto Pavlov fazia esse trabalho na Rússia, no restante do mundo, principalmente na França depois da morte de Charcot, surgiram vários nomes mais ou menos no mesmo período. Um desses nomes foi de Charles Richet, parisiense, também ganhador do Prêmio Nobel e descobridor da anafilaxia, do choque anafilático. Charles Richet foi um nome extremamente importante no estudo dos fenômenos anomalísticos, como a telepatia, criando para esse fim o termo metapsíquica, que precedeu a parapsicologia. Esses temas relacionados aos fenômenos anômalos e às possessões demoníacas sempre foram estudados e associados de alguma maneira com a hipnose. O psicólogo polonês Traugott Konstantin Osterreich lançou nessa época um livro só sobre possessões demoníacas, em que ele comparava essas possessões com os estados de sonambulismo da hipnose, dizendo que elas eram a mesma coisa. Mas o que vale bastante a pena nós entendermos é que esse tipo de investigação de fenômenos parapsicológicos que hoje em dia são muito discriminados dentro da ciência não foram estudados por qualquer um, mas sim por grandes nomes. Charles Richet foi um grande médico fisiologista e ganhador do Prêmio Nobel. Como hipnotistas, a gente sabe também que, às vezes, com algumas pessoas bem sensíveis, acontecem fenômenos estranhos durante a hipnose. E talvez nós devêssemos dar mais atenção para esses estudos e esses fenômenos que hoje entram na psicologia anomalística, ao invés de simplesmente ignorar eles como algo absurdo. Outra coisa sobre Charles Richet é que ele defendia que para se estudar a hipnose de verdade, ela deveria ser estudada com os animais, porque os animais não fingiam os estados hipnóticos e assim seria possível maior precisão e fidelidade nos resultados. Charles Richet era praticante de magnetismo e seguia os mesmos métodos que o francês François Deleuze. Outro grande nome dessa época foi também o francês Émile Coué, que tem seus ensinamentos por trás de muitos livros de autoajuda que a gente conhece hoje. Coué era farmacêutico e estudou na escola de Nancy com Liébaud, sendo às vezes visto como responsável da segunda escola de Nancy. A linha de hipnose que ele estudou e desenvolveu foi a autossugestão. Ele ficou muito famoso porque ele era um farmacêutico que escrevia afirmações em papeizinhos e dava para as pessoas comerem, tratando elas de vários transtornos e patologias. Coué ensinava para as pessoas um mantra para elas repetirem todo dia antes de dormir, que era: todos os dias, em todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Esse mantra foi até colocado na música Beautiful Boy dos Beatles. Every day, in every way, it's getting better and better. Em seu livro O Domínio de Você Mesmo pela Autossugestão Consciente, ele coloca algumas leis da autossugestão, afirmando que existe uma dualidade entre a vontade e a imaginação, e que em um conflito entre as duas, a imaginação sempre vence. É um livro que todo hipnotista deveria ler e eu tenho um carinho muito especial por ele, porque foi o primeiro livro de hipnose que eu li há mais ou menos 15 anos atrás. Outro ícone desse mesmo período também foi Pierre Janet, um neurologista que trabalhou na Salpêtrière, junto com Charcot. Pierre Janet é considerado como um dos criadores da psicologia e ele investigou o que chamava de automatismo psicológico, que depois foi chamado de dissociação ou estados dissociativos. Pierre Janet também fez pesquisas importantes relacionadas aos fenômenos anômalos, como telepatia e a clarividência associados à hipnose, que junto com Myers ele chamava de hipnotismo à distância ou então de hipnotismo telepático. Outra coisa que ele também investigou foram as possessões demoníacas, fazendo várias experiências com pessoas supostamente possuídas. Em vida ele declarou o seguinte: se meu trabalho não é aceito hoje, será amanhã, quando acontecerá uma reviravolta de tendências que trará de volta o hipnotismo tão certo quanto o estilo de nossos avós. O trabalho dele foi muito interessante, mas ele seguia a mesma ideia errônea de Charcot, de que o hipnotismo, que acontecia nos estados dissociativos de histeria, era uma doença que deixava as pessoas com comportamentos automatizados, como se fossem fantoches.
Essa ideia inspirou os desenhos em quadrinhos, os desenhos animados como Pica-Pau, Tom e Jerry e o Pernalonga, e também filmes da televisão a retratar a hipnose como uma ferramenta de controlar a mente das pessoas através dos olhos ou do balançar dos relógios, dos pêndulos, o que prejudicou muito o avanço dos estudos da hipnose até hoje, já que as pessoas, por causa disso, veem a hipnose com distanciamento, com medo mesmo, achando que vão perder o controle do próprio corpo, quando na verdade a gente já sabe hoje que não é bem assim que a hipnose acontece. Mas o que foi muito interessante no trabalho de Pierre Janet foi que ele serviu de base para um gênio da medicina criar a teoria do que seria o inconsciente, que foi o famoso médico alemão Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que nós vamos ver em detalhes na próxima aula. Para fechar essa aula, nós temos um último nome, Max Dessoir, um psicólogo alemão que estava associado com Pierre Janet e Freud nas suas publicações e que estudou o hipnotismo, mas que ficou mais conhecido por cunhar o termo parapsicologia em 1889, em um periódico alemão chamado Esfinge. Max Dessoir era extremamente aberto aos estudos da mente, dos sonhos, dos estados alterados de consciência. Porém, ele era extremamente cético em relação a um fenômeno que depois foi estudado na parapsicologia, que era o movimento das coisas à distância com o poder da mente e também as materializações. Max Dessoir fazia parte da SPR, a Sociedade de Estudos Psíquicos, e um de seus trabalhos era desmascarar os médiums, porque ele dizia que esses fenômenos físicos e não psíquicos eram todos fraudulentos. Na próxima aula nós vamos falar sobre Freud, o pai da psicanálise que definiu o que é o inconsciente a partir de seus estudos com a hipnose. Eu te vejo lá. Tchau, tchau!